E feito esse agradecimento, né, esse convite, eu quero me comprometer com vocês. Eu estou me comprometendo com vocês a quê? Além de valorizar a iniciativa que vocês tiveram, o esforço que vocês tiveram, eu vou me comprometer com vocês a fazer o que nessas manhãs? Compartilhar a minha pouca experiência nesses 10 anos de atividade como promotor do júri, como professor. O que eu aprendi nesses 10, esses 15 anos que me permitiu sair de uma situação em que eu lidava com uma insegurança, uma timidez, até mesmo medo de falar em público, para uma situação que eu ficasse mais tranquilo de falar. Mas a vontade que me permitiu fazer isso? Que tipo de informação eu adquiri? Como eu superei esses obstáculos? Do medo, da insegurança e da timidez. E eu vou começar, então, com uma história. E essa história vai ser, coincidentemente, né, a minha. Vocês vão segurar o riso agora, quando vocês veem essa foto, porque esse sou eu com 17 anos, e na véspera de formar na faculdade. E esse jovem aí, de 17 anos? Sim. Quando você formou? Não me formei. Estava, não me formei. Com 17? Com 17 na faculdade? Sim. Com quantos anos você começou a fazer faculdade? Depois eu conto esse detalhe para vocês. Não. Depois eu conto esse detalhe para vocês. E esse jovem aqui, ele tinha alguns dos problemas, dificuldades e obstáculos que eu tenho certeza que vocês têm hoje e motivaram vocês a estarem aqui hoje. Porque eu imagino que vocês vieram aqui porque tem algum grau de dificuldade, algum obstáculo, alguma situação que vocês viveram, que vocês desejaram ter se expressado, se comunicado, convencido alguém de algo, e aquela oportunidade passou. E aquela situação ficou com você, nossa, podia ter feito aquilo, podia ter conquistado aquele objetivo, mas eu me retraí. E eu não queria que isso tivesse acontecido. E esse jovem, nessa situação, é óbvio que só com um tempo você consegue fazer essa análise da sua vida e tentar entender o que acontece para te limitar nessas situações e trazer esses obstáculos. Mas, no meu caso, é que eu vou me abrir para vocês, foi o seguinte, principalmente, né? Eu cresci num lar cristão, muito evangélico, de formação religiosa tradicional. E um dos ensinamentos que minha mãe mais repetia para mim é que, e tem fundamentos bíblicos para isso, é a de que você só deve abrir a boca para falar se algo for relevante, né? Você não abre a boca para falar besteira. Tem até um versículo lá, acho que se eu não me engano, em Provérbios, de Salomão, isso, né? O sábio, ele é aquele que se cala, só fala quando tem algo de relevante para dizer. E outras passagens bíblicas incentivam esse comportamento. Não que seja ruim, é um conselho bom, inclusive. Mas isso inculcado na mente de um jovem, na mente de uma criança, pode ter efeitos negativos, de inibição, de travamento, inclusive. Não, se eu vou falar besteira, é melhor ficar calado, né? Então, não vou falar. Já pensou se eu falar alguma coisa e as pessoas perceberem que eu estou falando bobagem, eu vou estar contrariando um versículo bíblico, né? Vou estar cometendo um pecado. E isso, né, numa cabeça de uma criança, tem um impacto gigantesco. E não só isso, né? Esse jovem também ouviu, e aí eu não quero dizer que minha criação foi ruim, longe disso, tá, gente? Mas aconteceu um episódio também que me marcou, coisa normal da infância, mas às vezes nós carregamos isso pra gente e isso deu um efeito inesperado lá na frente. Minha mãe, de novo, né? Estávamos lá numa mesa, em casa, recebendo visitas. E eu era uma criança, na época, de 6, 7 anos, e eu queria participar, porque todos estavam animados. Eram raras as oportunidades que a gente socializava com grandes amigos, muitos amigos em casa. Eu queria participar daquela conversa. Eu queria estar na mesa.
E eu fui lá na mesa, né? Criança, quando chega lá, alegrinha, né? Então, assim, aí minha mãe falou assim: ó, não fica aqui, sai daqui, porque a mesa aqui é só para adultos. Né? Muitos adultos falavam isso antigamente, né? Mas hoje não se fala tanto. Ou ainda falam. Ela assim: ó, isso aqui não é coisa para criança, não fica aqui, sai. E aí eu não sei porquê, mas naquele dia eu saí de lá daquela situação, fui para a sala, fiquei meio tristinho lá, assim, mas eu queria conversar, queria falar. Era tão raro aquilo de acontecer e não pude participar. E, de novo, é um evento que acaba gerando uma repressão, né? Assim, ó, se só os adultos têm que falar, né? Então eu vou me calar, porque eu sou uma criança, eu sou um adolescente, eu não tenho nada para contribuir, se eu falar alguma coisa, eu posso falar besteira, isso vai ser contra a Bíblia. Então, isso, no meu caso, foram algumas das raízes que me inibiram. Certamente vocês têm outras. Seja da vida de vocês, talvez criação, fatores biológicos, genéticos, inúmeras causas podem ser elencadas. Mas todas elas podem ser resumidas. E aí eu vou tentar fazer esse resumo para vocês, e já é meu primeiro tema aqui com vocês, que são os que eu chamei aqui para fins didáticos, para facilitar a nossa compreensão. Nós vamos já ver que são recursos persuasivos, há muitas metáforas. Então, eu chamei dos dragões que precisam ser enfrentados para você ser persuasivo. Quais são eles? O medo, a timidez e a insegurança. Medo, timidez e insegurança. E aí eu quero trabalhar um pouquinho cada um desses três. Eu quero que vocês façam esse exercício de onde na vida de vocês esses três dragões estão presentes. Quando eles se manifestam, porque a partir daí nós vamos começar a trabalhar nesse autoconhecimento que vocês vão ter que desenvolver. Onde e quais situações eu desenvolvo meu medo, minha insegurança e a minha timidez. Começando com o medo, então. O medo de em falar, né? O medo de se expressar, de tentar convencer, persuadir. Em primeiro lugar, nós precisamos entender, e nós temos psicólogos presentes aqui no curso, que o medo é uma reação fisiológica normal. Absolutamente normal. Se você não sente medo, você tem algum problema. Porque medo é uma emoção humana, natural, esperada. E como que a gente sente o medo ao falar em público? Não sei se vocês conseguem identificar. Mas sabe como é que você sente o medo de falar em público? Frio na barriga, não é? Frio na barriga. Algumas pessoas transpiram, né? Começam a suar, transpirar. Algumas começam a ficar ruborizadas, né? Você começa a ficar vermelhinho, né? O rosto, por causa da vergonha. Então, são reações fisiológicas. O que eu quero dizer com isso? São emoções, são reações hormonais que estão acontecendo no corpo de quem está falando em público. E o que isso significa? Primeiro, que é absolutamente normal você sentir isso. Por exemplo, vocês imaginam assim, nossa, o professor Hermes já é professor, é promotor, ele está aqui falando, ele não deve sentir. Eu sinto ainda um grau de ansiedade quando eu me preparo para uma aula e venho aqui. Só que aí você consegue já, com um pouco de experiência, usar esse nível de ansiedade, de estresse, como algo que, na verdade, te foca, te dá energia, ao invés de te inibir. E aí, transformar essas reações, primeiro reconhecendo e depois canalizando elas para esse foco, é o desafio de vocês que eu vou tentar transmitir. E vejam que vocês não precisam ficar se sentindo inferiores ou menores. Nossa, mas eu sinto medo mesmo. Mas será que tem alguma coisa errada comigo? De forma alguma, falar em público, principalmente para convencer, é e sempre, melhor, sempre foi na história da humanidade perigoso. Por isso que nós temos essa reação instintiva de medo de falar em público. Sabe por quê? Só para ficar em dois exemplos históricos. Quem gosta de filosofia de história conhece a história de Sócrates, filósofo? Como que acaba a história de Sócrates? Com a morte dele. Não sei se vocês lembram disso. Ele sendo condenado a ingerir a bebê cicuta e cometer suicídio. E por que Sócrates foi condenado à morte?
Porque ele era um filósofo extremamente persuasivo que foi acusado de corromper a alma dos jovens de Atenas, porque eles faziam os jovens pensar. E no pensamento, na atividade crítica, no método socrático deles, os jovens questionavam os deuses da época. Então vejam só o grau de risco que é falar em público e de ser persuasivo. Sócrates, talvez um dos maiores gênios da filosofia do pensamento que já passaram sobre a Terra, foi condenado à morte porque era persuasivo e convencia e estimulava os alunos lá da escola dele a pensar. Enquanto isso, os sofistas não vendiam a verdade, eles vendiam só a persuasão. Exatamente, esses ficaram vivos, né? Sim. Esses ficaram vivos. Um outro exemplo histórico também para ilustrar o perigo, por que eles sentiam medo de falar em público é normal, é Jesus Cristo. A figura histórica de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo foi crucificado e morto? Ele foi condenado. Não sei se vocês pararam já para raciocinar. Foi um processo. Jesus foi processado, condenado à morte por meio da crucificação. E por que ele foi condenado? Talvez pela mesma habilidade que Sócrates tinha. Jesus era um habilidoso comunicador. Não sei se vocês já pararam para observar sobre essa ótica. Ele sempre conversava por meio de parábolas. E tinha uma mensagem extremamente persuasiva. Tanto que é uma das religiões dominantes do mundo até hoje. Talvez a história mais conhecida do mundo e que mais motivou as pessoas a se transformarem é a história de Jesus Cristo. Olha o poder disso. E essa pessoa que tinha essa mensagem, que era persuasiva, ela foi condenada à crucificação. Então é natural sentir medo. Você se expor, você querer convencer, principalmente na mensagem persuasiva, que é quando você quer mudar o pensamento do outro. Você está numa tribo e você tem uma opinião contrária e você tem que convencer os outros da sua opinião, você pode ser condenado a sair de lá. Não, mas você está com uma ideia muito maluca, sai daqui. Essas são as raízes históricas e evolutivas, até de nós termos medo de falar em público. Nós estamos programados para se conformar ao grupo. Aí o grupo pensa assim, então vamos pensar assim pela unidade do grupo. Se eu desvio do grupo e eu quero convencer o grupo de aderir às minhas ideias, os riscos são grandes. Eu posso morrer, eu posso ser condenado ao ostracismo, posso ter que sair desse grupo, passar fome e morrer. Então é melhor ficar quieto, ficar calado, não é? Do que me comunicar e tentar mudar a direção do grupo. Então é fisiológico, é histórico, é evolutivo. E como que nós podemos, então, se é uma realidade quase que inevitável, como que nós podemos, então, trabalhar para se afastar esse primeiro dragão aí, o dragão do medo? Eu elenquei duas formas de fazer isso. Primeiro, compreender que o medo quase sempre vem de um medo de errar, né? Um medo de falar bobagem, né? Como eu falei lá no meu caso. No momento em que você perceber que o erro, desde que você reflita sobre ele, é um mecanismo apenas poderosíssimo para que você progrida, para que você evolua, você vai perder parte do medo. Assim, não, eu estou aqui, por exemplo, hoje falando com vocês, eu vou errar, eu sei que eu vou errar. Eu tenho aqui as minhas anotações, eu sei que eu vou esquecer algumas das coisas que eu vou falar. Talvez eu cometa, inclusive, imprecisões históricas. Talvez eu deixe de falar algo que eu queria falar, fale algo que eu não queria ter dito. E nem por isso eu sinto medo, porque se eu errar na minha fala aqui com vocês, na minha exposição, do jeito que eu montei o slide, ou numa informação que faltou, eu vou avaliar depois. E na próxima turma, no próximo curso que eu vou falar, eu vou melhorar. Eu vou melhorar na segunda vez. Então, quando você vê que o erro, na verdade, é seu amigo, o erro significa para você, simboliza para você que você está fazendo errado. Ele é seu aliado, ele não é seu inimigo. O erro está mostrando para você, ó, aqui é onde você tem que melhorar. Isso que você não deveria ter feito, é aqui que você está falhando. Ele é seu amigo. Ele está te dando um conselho, ele está falando, não faça isso mais. Ó, não venha para falar com os alunos de direito com engravatado, usando um tom
lá você está acostumado a dizer lá no tribunal, no fórum. Por quê? Porque eles talvez vão se distanciar de você. Eles vão te achar uma figura inatingível, muito longínqua. A mensagem não vai atingir vocês no potencial que teria se ela fosse mais simples, direcionada a vocês. E aí, de fato, né? Então eu posso melhorar, então vou vir mais tranquilo, mais informal, vou adaptar minha mensagem ao meu público, vou conhecer as necessidades de vocês, e aí eu vou ficar mais tranquilo. E um segundo aspecto para superar o medo, sabe qual que é? É a preparação constante. A preparação. Porque eu tenho certeza que, quando você se prepara, alguns alunos já fizeram trabalhos, né? Sala de aula, já tiveram a oportunidade, às vezes, de trabalhar com juízes nos estágios da vida. Se você se preparou, se você estudou o seu conteúdo, revisou, você fala com mais segurança do que quando você não se preparou, quando você foi improvisado, não deu tempo, porque você precisou trabalhar e foi falar, você sentiu mais medo do que quando você se preparou, não foi? E é isso que vocês vão fazer para superar o medo também. A preparação constante para a apresentação. Por exemplo, no meu caso, júris que eu faço, que é um dos melhores exemplos sim, de poder da persuasão. Essa lista tem que convencer 7 pessoas de que você está dizendo a melhor tese e aquilo ali simboliza a justiça e eles têm que condenar o indivíduo ou absolver o indivíduo, no caso do advogado. Eu me preparo umas 3 vezes. Eu sempre leio o processo uma vez, eu leio uma segunda e uma terceira. Aí eu preparo o meu material, reviso o meu material e faço um novo material depois da revisão. Quando eu chego lá para falar, eu já estudei aquele processo tantas vezes, eu já fiz e refiz a minha fala, às vezes, quase sempre, às vezes eu até treino em casa um pouco a minha fala, alguns tópicos que quero abordar, e quando eu chego lá, meu nível de ansiedade está muito mais baixo, eu sei o que eu vou falar. Por exemplo, hoje eu trouxe um rascunho que eu quero dizer para vocês. E eu revisei esse rascunho hoje de manhã, inclusive, para não me esquecer de nada. Se por acaso eu chegasse aqui e eu perdesse esse papel, eu esqueci esse papel em casa, ainda assim eu estaria tranquilo, porque eu já vi isso, eu fiquei lendo esses conteúdos aí 6 meses. Não seria tão bom quanto vai ser, porque eu estou com esse material, mas eu conversaria com vocês tranquilamente sobre tudo que eu me dispus a conversar, porque eu me preparei. Então, entender que o erro é um amigo e se preparar constantemente vai te ajudar a separar esse primeiro dragão aí do medo. O segundo é um pouco mais difícil, que é o da timidez. Por quê? Alguns vão dizer assim para mim, nossa, professor, legal, gostei dessas dicas que o senhor deu. Porém, eu sou tímido por natureza. Eu tenho uma personalidade introvertida. Não vai adiantar eu me preparar e ver o erro como um amigo. Porque eu sou tímido por natureza, essa é a minha genética, essa é a forma que eu nasci, eu sou assim. Eu sou assim. E aí, como então que eu vou superar e trabalhar a questão da timidez? A timidez vocês podem enfrentar da seguinte maneira. Existe, e aí a psicóloga pode confirmar para mim, hoje, os estudos mais recentes indicam que, já viram aquela discussão? O que importa mais, a genética ou o ambiente social, né? O que é mais importante? A socialização ou a genética para determinar traços de comportamento e de caráter? E sabe o que a maioria das pesquisas hoje dizem? Que a socialização é mais importante que a genética. Mais ou menos no patamar seguinte. Não é que a genética não é importante, óbvio que é. E é muito determinante, ela é muito limitante. Por exemplo, você não vai, por mais que eu queira ficar forte na academia, nunca vou ser um cara que vai poder praticar halterofilismo, né? Porque minha genética me limita. Eu sou uma pessoa introvertida, eu me considero introvertido. Em ambientes, dependendo do ambiente, eu demoro para ganhar confiança para falar, eu interajo pouco com as pessoas, porém, em outros ambientes, eu adquiri a confiança para falar como
o ambiente de sala de aula. Mas eu quero falar para vocês dessas pesquisas mais recentes. O que elas indicam? Elas falam assim, ó, a genética é muito importante. Porém, por uma leve vantagem aqui, o que é mais importante é a socialização, é o social. A genética tem um papel, ao contrário, né? A genética tem um papel na definição de traços de caráter, mas ela é inferior ao papel social. Ou seja, você, se for introvertido, você não consegue extirpar isso da sua natureza. Mas tem um espaço gigantesco para você crescer. E é aqui que a gente vai trabalhar. Tem um espaço gigantesco para crescer. E como? Além, né, das formas que eu já disse, ao mencionar a questão do medo, uma nova, né, que vocês podem anotar aí, é a seguinte, que é praticamente, né, aqui eu vou adotar uma forma vulgar de se dizer, uma terapia de exposição. Aí eu sou tímido, eu sou introvertido. Como que eu vou ativar, então, esse meu potencial aqui do social? Se expondo, perdendo a vergonha aos poucos, em pequenos gestos. Por exemplo, cumprimentar o porteiro e dar bom dia para ele. Porque existem pessoas que têm uma dificuldade até para cumprimentar e dar bom dia. Talvez não seja o caso de vocês, mas existe isso. Então, pequenos gestos, pequenas atitudes vão permitir você, aos poucos, se expor. Aproveitar todas as oportunidades que existirem para vocês falarem. Então, por exemplo, nas minhas turmas atuais, nós vamos fazer um debate em outubro. Então, todas as oportunidades de falar em sala de aula, de apresentar um debate, vocês aproveitem, porque é essa exposição que lá na frente vão permitir você cada vez mais aperfeiçoar e perder essa timidez. Por exemplo, vocês estão aqui hoje. E aí, daqui a pouco, a gente vai pedir que vocês se apresentem e falem as expectativas que vocês têm com o curso. Aproveite essa oportunidade para tentar falar, articular, falar em pé, ao invés de falar sentado, ver como é que é a gesticulação sua enquanto você fala. Quais tipos de vícios que vocês cometem? Nossa, eu falo muito né? Ah, é verdade, olha, tem que corrigir isso. Vocês vão perceber isso por meio da exposição, fazendo. Então, todas as oportunidades que tiverem, falem. Talvez comecem assim, pequeno, na sala de aula, com o professor, com o porteiro, que seja. Mas comecem a falar, a se expor. Com o tempo, isso aqui vai crescer, isso aqui vai melhorar. Eu falo com convicção, eu falo com tranquilidade, porque eu fiz assim. Quem me conhecia, vocês não me conheciam, mas eu era essa pessoa que não gostava muito de falar, não gostava de conversar, tinha disposição de interagir. Nunca foi extrovertido, porque o extrovertido, ele gosta, na verdade, né? O extrovertido gosta de falar, ele gosta de interagir, ele fica feliz, né, com aquilo dali. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Na verdade, eu sou mais introvertido. Eu gosto de ler, de ver série, de ver filme, de estar comigo mesmo. Então, eu tenho que aproveitar essas oportunidades que eu tenho para poder falar, poder praticar. E aí eu separo, supero essa questão da timidez, que é inata, assim. Uma introversão é inata, mas que tem um espaço gigantesco para a gente trabalhar. E, por fim, o último dragão, estou chamando de dragão da insegurança. O dragão da insegurança, por que ele seria a parte desses outros dois? Porque esse dragão da insegurança, eu estou querendo me referir à autoimagem negativa que às vezes a gente tem da gente mesmo. São aquelas vozes que às vezes ficam na cabeça, dizendo assim, nossa, mas eu sou burro, né? Nossa, eu sou muito sem nada disso aqui. O que eu vou falar? O que eu tenho para contribuir? Não tem nada para contribuir. Eu não sei direito, eu não sei falar. Nossa, eu não tenho roupa boa para vestir, para falar em público. Eu prefiro ficar aqui, ó. O pessoal tá muito melhor do que eu. Nossa, isso aqui não é meu lugar. Eu não quero falar em público, não preciso disso na minha vida. Não é meu lugar. Eu quero só ser um trabalhador. Não quero ser chefe, não quero ser líder, eu quero ser empregado. Essas vozes que geram a insegurança, que eu estou chamando de insegurança.
que é a autoimagem negativa, né? Aquelas vozes, aqueles pensamentos limitantes que nós mesmos cultivamos, né? Nós alimentamos esses pensamentos limitantes para falar, nossa, eu não sei falar em público, eu sou introvertido, não falo, mas eu sou introvertido, é meu jeito, não tem como mudar. No momento em que você percebe que sim, há espaço gigantesco para melhora, e você vai se expondo a essas pequenas situações, aí você deve, para superar esses pensamentos, celebrar e comemorar essas pequenas vitórias. Então, apresentei um trabalho em classe, mandei bem. Nossa, me surpreendi, inclusive, com o meu desempenho. Ou então, lá no caso de vocês no semestre passado, nossa, minha equipe chegou a ganhar o debate lá na sala de aula. Nossa, que legal! Tá vendo? Você não é um burro incompetente. Você é uma pessoa capaz de se defender e falar em público e conseguir um resultado a partir daquilo. Então, celebrar essas pequenas vitórias. Que aí isso vai te dar confiança de pouco a pouco, uma confiança gradual, que vai permitir vocês crescerem e superarem esses dragões. E aí, gente, essa foi primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, né? Das dificuldades que eu acredito que vocês enfrentem, né? E talvez tenham trago vocês aqui hoje. Mas eu queria ouvir de vocês, então. Nesse momento eu queria ouvir de vocês as expectativas quanto ao curso. O que vocês esperam desse curso? Por que vocês vieram aqui e se comprometeram a esses 4 encontros? A maioria de vocês são colegas, já são alunos, nós já nos conhecemos, mas alguns não são. Não conhecem vocês e nem conhecem a mim direito, né? Então eu vou começar me apresentando. Então, meu nome é Hermes, isso eu acredito que todos já saibam, né? Para quem não é meu aluno ainda, além de professor de Direito Penal, sou também promotor de Justiça em Guariba, uma cidade próxima de Ribeirão. Lá, a minha função que eu mais gosto, mais sou apaixonado, é de promotor de júri, e exatamente a que mais trabalha nessa dinâmica de persuasão. E eu estou aqui hoje feliz porque a Barões de Mauá me ofereceu essa possibilidade de trabalhar um curso de especialização na área que eu mais gosto. E aí, um pouco de conhecimento que eu tenho, o estudo que eu fiz, e eu vou poder compartilhar com vocês, me alegra, me deixa feliz e me deixa satisfeito. E é isso que eu quero fazer aqui hoje. E vocês? Quem é que quer se apresentar? Quem é que quer dizer para os outros o que espera do curso? Porque vocês não se conhecem, não é todo mundo se conhece. Eu também preciso saber o que vocês querem do curso. Eu sei que eu estou fazendo aqui, mas e vocês? Pode começar por aqui, começa com vocês. É a mesma? E eu gostaria de eu não tenho muita instrução, porque eu comentei com meus colegas. Eu me considero uma pessoa convertida, porém eu tenho esse medo de comunicação. Como você falou do português, da harmonia, tudo no pé. Eu estava praticando isso, então lá na unidade de encontro. Quando eu chego agora, eu falo, eu já tenho essa dificuldade. Então, eu estou trabalhando comigo e entender melhor, falar melhor. Eu também tenho medo de errar, de falar errado, de principalmente na rádio, eu não quero subir. Eu tenho que saber explicar bem, tenho que passar segurança para o meu cliente. Legal, obrigado. Entendi. E você? Meu nome é Jéssica e eu gosto de estudar muitas classes para comentar as coisas, né? Até no direito eu fico procurando coisas que se encaixam, porque é uma coisa que eu gosto de estudar concomitantemente, né? A parte psicológica, de neurociências, é um assunto que me interessa, porque, como você falou, é armas, mas é um instrumento a mais que a gente tem que usar. Sim, é verdade. Legal. E você? Eu sou Leonora, eu sou do também. Atualmente eu faço estágio no Ministério Público, mas acho que mais me trouxe aqui é isso, porque eu também tenho uma grande admiração pelo Tribunal do Júri.
eu me questiono como é possível o promotor, o advogado, enfim, ficar ali horas levantando uma tese, defendendo uma tese para convencer 7 pessoas que não sabem de nada do caso, não sabem de nada do direito. Eu acho que isso é uma ferramenta muito importante, como a Jéssica falou, a gente tem que saber dominar isso. E o que me pega muito hoje é essa questão da insegurança. Ao falando. Ótimo. Você. O que me trouxe aqui foi realmente entender melhor como me comunicar. Porque apesar, eu acho que eu falo bem. Fantástico. Bom dia a todos. Meu nome é Jonathan, eu atualmente tenho 28 anos. Estou iniciando o curso de Direito agora, no segundo B. E havia até comentado com o professor Hermes a minha dificuldade com a expressão. Fiquei até um pouco receoso de não poder fazer a inscrição, tive alguns percalços, mas graças a Deus tudo deu certo. E a minha expectativa é que eu possa continuar aprendendo, melhorando cada vez mais a parte da oratória e aprender com todos vocês também. Obrigado. Você, Jonas, assumiu a postura, é isso que eu espero mesmo. E você, fala aí. Não vai ficar em pé, Marcelo? Eu não sei, assim, chega no final do ponto, você surgiu para mim. Marcelo, eu espero melhorar a fala do livro, agora eu estou sentindo muito de Vila Maria, muito diferente falar. Apesar de ter feito parte da sala aqui, eles é muito estranho, ainda me sinto encaixado. Mas é legal, agora eu consegui conversar com ele, tirar essa insegurança de deles e tentar me saber relacionar bem mais com as pessoas. E você tem alguma ideia, suspeita de por que você se sente assim? Não faço ideia. Mas eu sou uma pessoa, assim, eu sou totalmente oposto a mim. As filhas e ela falou que também ela me mensagem. Eu falei que estava sozinho, né? Eu tive que esse ninguém, praticamente. Ela, você conhece gente nova. Enfia em qualquer ela é totalmente. Eu sou muito introvertido, eu sou muito quietinho e ela é toda acelerada, 220, então assim, então eu aprendendo aos poucos com ela, eu também para ver se eu melhor, se eu consigo me relacionar melhor com as pessoas, se eu consigo conversar melhor. Sim, ótimo, legal. Depois te dou os feedbacks. E você? Eu sou Bernarda, sou carteirinha. E eu tô aqui porque eu gosto muito de falar. Você gosta de falar? Eu gosto de falar, mas eu não gosto de falar em público. Eu consigo argumentar, conversar muito bem com uma pessoa só. Consigo construir ideia, desenvolver assim. Você fica à vontade com uma pessoa. Exatamente, muito grande, consigo levantar vários argumentos. Só que quando chega no público, para falar em público, eu travo. Inclusive, foi um episódio que me marcou muito. Foi seu trabalho. Positivo ou negativo? O trabalho que você vai se passar que eu comecei a suar, eu não consegui. Então, eu falei tudo isso. Legal. Vamos ver esse exemplo. Isso não vai acontecer de novo. Olha, tem uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar, que eu acho que se aplica a vocês dois, que é assim, uma das coisas que geram, né, essa questão da insegurança, essas reações, sabe o que é? Medo de julgamento. Então, o que vão pensar de mim, né, então, eu, por exemplo, no seu caso, você vê assim, eu te conheço, então eu sei que você fala. Só que quando você adota o tom, por exemplo, quando você começou a falar da namorada, da história da namorada, você falou super bem, tranquilo, à vontade, porque você é assim. Só que quando você começou a falar, você sabia que você tinha que estar na frente dos outros, você estava numa faculdade de direito para falar e tal, assim, você estava mais ganhado. Se você for falar sobre seu namorado, você falou, todo mundo viu, entendeu? Porque você é assim. Então, às vezes, a gente não se assume a própria personalidade, porque a gente fica com receio de ser julgado. Nossa, você só vai achar que eu sou engraçado demais, eu sou
legalzinho demais, o ambiente de direito, eu quero ser advogado. Isso não condiz com a imagem do advogado, né? Eu ser alegre, eu ser espontâneo, eu ser criativo, eu ser divertido. E aí, no momento que você assume o seu eu autêntico, você fica muito claro. Porque você é assim. Entendeu? E eu acho que é seu caso também, pode ser seu caso. Né? Assumir quem você é. Por exemplo, com uma pessoa eu falo bem, por que com os outros então não? Talvez seja por essa questão de o que os outros vão pensar de mim. Né? Será que os outros vão achar que eu sou estúpido, idiota, feio, gordo, né? Magro? São pensamentos que estão na cabeça. Quanto mais você conseguir desenvolver essa capacidade de ver o que está passando na sua cabeça, mais você vai conseguir controlar. Nossa, eu sou assim mesmo. Por exemplo, eu também, todo mundo sofre com isso. Por exemplo, eu tenho essa questão também. Lá na sala de aula, principalmente, você sabe, eu sou muito informal. Faço brincadeira e tal. Muitas pessoas acham que o promotor não deveria se comportar assim, isso não condiz com a imagem do promotor. Mas é meu jeito, não tem outra coisa a não ser explicar e lecionar do meu jeito. Se eu não for autêntico, se eu não conseguir convencer vocês e expressar da forma que eu sou, eu nunca vou convencer ninguém, porque vai ficar artificial, eu não vou conseguir me conectar. Eu sou quem eu sou, né? Desse jeito, eu gosto de filosofia, gosto de história, eu sou introvertido, enfim. A gente tem que assumir também uma parte da personalidade nossa. E você? A minha tentativa é melhorar esse mesmo, eu tive Legal, gente. Legal você. isso também foi para semestre. E eu sempre tive muita timidez, que já evoluiu, que você falou sobre genética e social. Eu evoluí esse ponto quando eu entrei no mercado de trabalho, trabalhei com público, só que, por exemplo, quando eu tenho que fazer alguma apresentação, aula da faculdade, eu já fico mais nervosa, fico vermelha, ou senão eu falo a 100 km por hora. Se eu começo, eu nem respiro, eu vou e até terminar o que está na minha cabeça do conteúdo. Então, a minha expectativa do curso é realmente melhorar esse lado, desenvolver um pouco mais. Entendi. Talvez ganhar mais naturalidade, fluência, né? Que você vai, em vez de ir direto, né? Assim, com aquela obrigação de passar ponto por ponto, daquele conteúdo que você se propôs, né? Ganhar uma fluência e uma naturalidade. Legal. Vamos começar aqui por aqui? Eu falei que eu no quarto semestre. Eu acho que eu não tenho medo de falar em público. Eu não sou tímida, até porque eu fiz 6 anos de teatro. Então, eu desenvolvo bastante. A única questão é que, conforme eu vou falando, eu vou ficando nervosa. E aí minha fala ela vai indo embora e o pensamento fica. Aí é quando eu começo a errar. Então, eu tenho que trabalhar a minha tranquilidade e me portar. E você sabe o que passa na sua cabeça se tiver esse nervosismo? Acho que é a pressa de terminar. Pressa de terminar. Tempo. Não é tempo. É querer sair logo daquela situação. Ah, tá. Porque ela é desconfortável. Ela se torna desconfortável, mas não é que eu sou tímida. Eu consigo se apresentar, eu apresento tranquilamente. Só que durante a apresentação, a personalidade vai mudando. Entendi. E a senhora? Meu nome é Rafaela, a gente é do quarto semestre. E eu busco aprender a me comunicar melhor. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e isso me atrapalha. Eu não tenho a vergonha de falar, mas eu fico ansiosa e sono. Então eu tenho que aprender a me controlar. Entendi. Ansiedade que você define como seu principal problema. Tá, entendi. Legal. E o senhor, Thales? Meu nome é Thales, eu estou no ano, faço TI. Apesar de eu ficar brincando com todo mundo, tenho timidez, fico nervoso, igual o pessoal foi passando, eu já estava nervoso, estava me pegando, né, cara? Essa calma, né? Isso te acalma. Vai acalmando. Acho que todo mundo faz isso, mas pouca gente percebe, né? A gente fica nervoso antes de apresentar igual. Por exemplo, agora eu tinha que fazer isso. Então, isso dá um certo nervosismo no início. Por exemplo, agora eu já fiquei tranquilo de novo. Então, quando você começa, antes de falar, aqueles poucos minutos, começa a ter muita dificuldade. Mas aí, quando começa a falar, começa a ficar tranquilo. Assim, para falar com o pessoal, eu falo, né? Eu brinco, tudo mais todo mundo. Então, quando chega no momento
digamos assim, crucial, que exige alguma coisa de mim, eu começo a ficar recluso. Eu espero que o curso me ajude a desenvolver melhor a oratória e acho que isso vai precisar em mercado de trabalho, em qualquer área, isso é importante. Legal. Eu sou a Jaqueline, sou aluna de quarto período. E eu estou aqui hoje porque eu acho que eu não estou muito preparada para o curso de direito, porque eu estava me preparando para outro curso, não deu certo. E aí, quando eu entrei no curso de direito, eu pensei, pode agora falar em uma coisa que eu não sei, eu acho que eu nunca precisei, não sei. Não de tarefar, gente. Aí eu pensei que precisava melhorar isso. E é uma oportunidade muito bacana que eu poderia deixar. Sim. E a senhora? E eu achava que eu conseguia falar em pouco, mas é do seu trabalho. Foi algo muito grande, quase desmaiei, fiquei mal aqui. E aí eu pensei, não, tirar a insegurança aqui. Para você conversar no final. E qual que você acha que é a sua seu principal dragão? Assim, o que mais pega para você? Porque você conversa normal comigo. Na sua aula eu comecei Foi mesmo. Mas tem insegura de as pessoas me julgarem, de eu errar. Julgamento, né? Julgamento. Entendi. Você também, né? Você causou. A demanda do Eu acho que eu tô sentindo. Da apresentação que a gente pediu para o curso de oratório. E a senhora, Carol? Carol, período, ex-monitora. Ainda permaneço ainda como ex-frente. Foi um trabalho dele também, que eu viajei muito, comecei, nossa, com minha amiga incentivadora, Thaís, foi ficarei um pouco melhor, né? E ainda tá aí, né? Quem sabe? Mas aí eu tô aqui mais para comunicar melhor, sem perder a timidez, a segurança, né? Entendi. Legal. E a senhora? Meu nome é Letícia, estou no quarto período. E um problema que eu também tenho igual a Helena é que eu fico muito vermelha. Fica vermelho? É só de pensar que eu vou ficar vermelha, eu fico vermelha, não tem como. E eu já me coloco fazer muitas coisas na faculdade para tentar perder a timidez e tentar falar melhor. Mas mesmo assim, eu ainda sou muito tímida. E eu preciso me preparar muito para falar as coisas. Mas é essa questão de ficar vermelha e ter vergonha. Você está pegando podcast, por exemplo? Não estou mais, agora. Tá? Mas eu já apresentei. Participo de DA, fiz representante de sala, tento fazer mais uma coisa para eu poder melhorar, mas mesmo assim, eu ainda fico muito tímida e muito nervosa. Né? Por que você acha que isso acontece? A minha questão é ficar vermelha, eu tenho muita vergonha de ficar vermelha. Tem vergonha de ficar vermelho? Tem, eu não posso. E eu não sei quando eu tô, eu só sei quando as pessoas me falam. E aí, a questão de não me preparar, mas normalmente eu me preparo muito para as coisas, mas se eu não estou preparada, se eu não sei como falar, por exemplo, eu não estava preparada para falar hoje, talvez eu ficasse vermelha. Não fica agora, assim. Não é? Mas se eu ficar, é normal, mas eu tento não ligar para isso, mas essa é a questão principal. O senhor? Isso aí meu nome é Caio, estou no quarto período de direito, passando professor também. E quando eu entrei na faculdade, o programa tinha muita direito de falar assim, na frente. Só que aí, aos poucos, eu fui fazendo trabalho, né, tinha que apresentar tudo. Eu fui forçado, não sei qual é a coisa que eu quis perder. Tipo, quis conseguir falar tranquilamente e tal. E aí eu fui apresentando trabalhos. Aí, tipo, eu ia treinando no espelho, sabe? Eu ia falar, isso aí. E aí, aos poucos, eu fui perdendo isso. E hoje me pego sem segurança de como eu vou apresentar, tipo, mais a oratória. As coisas, os argumentos, usar a palavra certa, palavra certa. Como estruturar o argumento, como montar uma tese, persuasiva. Legal. E aí eu vou esperar aprender. Você vai ser debatedor, né, no debate, não vai? Eu fui no outro. No outro, não, tá. Passado. Legal. Não vai ter. A terceira aula é com esse foco de como construir o argumento persuasivo, sabe? Como estruturar, como tornar o argumento convincente.
qual a ordem que eu devo colocar, o que eu devo falar para conseguir isso, como estruturar o discurso. A terceira aula é assim. E como é você, né? Meu nome é Bruno, acho que a maioria conhece, sou parte dele da faculdade. E a expectativa do curso é adquirir conhecimento e aprender, principalmente no meu ponto, começar a persuadir as pessoas em situações que podem ser inesperadas. Porque nós temos um grande falha nesse ponto, eu não consigo ser persuasivo, não consigo elaborar pensamentos rápidos, bons, em situações que eu não estou esperando. Caso haja uma preparação anterior, eu consigo responder bem. Mas pegar alguma coisa de surpresa, eu tenho muito dificuldade. Tenho isso me ajuda a trazer essa persuasão em momentos atuais necessários. Legal. Hoje mesmo a gente já vai ter um exercício disso. No final da aula, nós vamos dividir as equipes, eu vou sortear uns teminhas que eu trouxe. E aí vocês vão ter, acho que 10 minutos para escolher uma pessoa e vir à frente da sala sustentar aquela tese que foi sorteada. E aí eu vou gravar, para a gente poder comparar o início com o fim do curso. Ok? E a senhora? E, como sempre, eu tenho que falar de ver, nervosa, acabo esquecendo quase não tirar. E achei isso, acho que eu vim mesmo mais para perder minha vergonha e a gente ficou mais segurança na hora de falar. Então, isso aconteceu, tentamos já mudar o pensamento seu. Você não sempre faz isso. Isso pode ter acontecido algumas vezes com você. Isso não te define. Não é que você sempre erra. Você talvez tenha errado algumas vezes. E aí você vai ter a oportunidade de acertar. Quando você acertar, tem que valorizar. Não, acertei aqui dessa vez. E aí eu acho que vai precisar mudar esse pensamento. E a senhora? Meu nome é Thaís, eu tenho 28 anos, eu sou psicóloga. E aí, automaticamente, quando eu falo que eu sou psicóloga, as pessoas pressupõem que eu sei falar muito bem, que eu não tenho medo, que eu não tenho vergonha. E aí, assim, de fato, quando eu estou falando com os meus pacientes, ou eu atendo adolescentes e idosos, né, no trabalho, quando eu estou falando com eles, eu não tenho medo, eu não tenho vergonha, eu fico mais tranquila. Quando eu estou falando com os meus amigos, eu também fico mais tranquila. Eu não sou uma pessoa introvertida, eu gosto de conversar. Mas eu tenho um problema de ficar muito nervosa frente a figuras de autoridade. Então, quando eu falo para os meus pacientes, que eu sei que eles estão ali precisando de mim, querendo me ouvir, querendo saber o que eu tenho para falar, eu fico nervosa. Mas quando eu estou, por exemplo, na frente de um professor, ou quando eu tenho alguma reunião em equipe, que eu sei que aí vão ter médicos, vão ter outras pessoas que também são profissionais, que eu vejo como figuras de autoridade, eu fico muito nervosa. Aí eu começo a me dar falta de ar, eu começo a tremer, então eu mesmo sendo profissional da área do comportamento participo de seminário, eu tento exercitar, né, para ir perdendo esse medo. Isso que você falou é uma técnica da psicologia de se expor ao medo, né, a gente chama de sensibilização sistemática, que é você vai desensibilizando aos poucos, né, a pessoa vai perdendo a mente que está na cabeça dela. E isso ajuda, porque, por exemplo, eu comecei a participar do debate, aí as meninas, elas sempre falam, nossa, você falou muito bem, você fala muito bem. Aí eu comecei a perceber que isso estava na minha cabeça, assim, esse medo de julgamento, esse medo de não estar isso. E aí o segundo problema é lidar com as expectativas dos outros em relação a mim. Porque, como eu falei, eu falo que eu sou psicóloga e todo mundo já tem uma super expectativa de que eu vou falar super bem, que eu não vou errar, que eu vou saber o que falar. E nem sempre é assim, então eu fico com medo de não atender às expectativas do outro sobre mim. Com medo de errar, porque as pessoas estão colocando aquela expectativa. E aí eu não Legal que minhas aulas estão servindo para essas reflexões todas, né? Sobre a questão da autoridade, é uma questão que eu não falei, mas é interessante mesmo falar. Olha só para você ver como você pode lidar com isso e superar, né? Porque, de fato, por exemplo, vocês vão estar lidando, às vezes, com um juiz, né? Um juiz que você não conhece. Aí você vai lá, acabou de formar, né? Novinho, advogado novinho.
vai sentar com o juiz e ter que pedir para o juiz alguma coisa, né? Então, é normal você considerar o juiz ali numa posição de poder, né? De hierarquia, muito distante de você, tem status superior, e aquilo dali, às vezes, tem um peso esmagador sobre você, né? E prejudicar seu desempenho. Mas aí, o que eu posso fazer? E eu faço esse exercício comigo. Por exemplo, a Thaís, quando ela fala na condição de psicóloga, lá no trabalho dela, ainda que ela esteja perante um médico, ou ela esteja perante um juiz, se ela se preparou e é um conteúdo que ela domina, ela é a especialista naquele assunto, naquele momento, naquela ocasião. Não o juiz. Quem vai saber mais de psicologia e de um caso específico lá de um menor que foi ouvido pela Thaís? É ela. Ela que tem conhecimento psicológico, o juiz não tem. Então, naquele assunto que ela estudou, ela é a especialista. Na sua causa, você é um especialista, não é um juiz. Se você estudou o processo, se você sabe o que você vai argumentar, o juiz tem 10 mil processos, você tem 5. Tem 5, você tem 10. Você tem condições plenas de dominar mais o seu processo que o processo do juiz. Você vai ter estudado mais aquele tópico específico que o juiz. Às vezes o juiz nem lembra mais daquele assunto lá da antifeus, da anticrédito, do direito civil. Só que como é a sua causa, você estudou, você é o especialista naquela hora. Não é o juiz. Óbvio que existe, sim, essa questão do status, da autoridade, mas você tem que lembrar que na sua posição, você se estudou, se você se preparou, você que é quem domina. E você está ali só para facilitar a comunicação. Entenderam a situação, por exemplo, da Thaís como psicóloga? Se a Thaís for falar lá na sala um assunto de psicologia, todo mundo vai calar a boca, vai ouvir ela e vai achar que o que ela disse é verdade, não é? Ela estudou, ela fala com segurança, ela é psicóloga. Da mesma forma, eu aqui, ou eu lá no júri, né? Eu sei que os jurados me olham para mim e falam assim, esse cara deve saber o que ele está falando, ele estudou direito pra caramba, passou num concurso difícil. Ele deve saber o que ele está falando. Se ele falar que não tem legítima defesa, é muito provável que não tenha mesmo. Ele estudou, ele domina, ele é o especialista. Poderia ser situação contrária, né? Como eu falei, ser uma psicóloga falando de burnout, falando de uma síndrome, né, comportamental, quem é especialista? Ela, não sou eu. Aí se for a sua causa, né, a pensão alimentícia da fulana de tal, que você vai pedir lá eliminar para o juiz, é você que conhece os detalhes, você sabe o que a menina está passando, né? Você sabe o que o pai trabalha lá como jogador de futebol, ganha um salário absurdo e ele está querendo pagar pouco. Você que é o especialista da sua causa, não o juiz vai estar lá na posição de autoridade, mas ele está lá imerso num mundo lá de 20 mil processos. E na próxima aula vai ter uma juíza aqui, a juíza que eu trabalho vai vir aqui. Aí além dela falar algumas coisas relacionadas, eu falei que a maioria do curso era de mulheres, então ela vai falar alguma coisa de perspectiva da mulher, né, como juíza, né, como situação de persuasão. Eu vou tentar convencê-la de fazer algum tipo de teatralização. Teatralização. É isso? Com vocês, simulando talvez algum despacho, alguma audiência com ela, porque ela é juíza, né? Ela está aqui como uma estranha, que você não conhece. Comigo você já tem certa liberdade, mas é aqui como uma estranha, extremamente inteligente, capaz, né? E nós vamos ver como nós vamos lidar com isso, ok? Então, ótimo, nos apresentamos, muitos objetivos. Agora você ficou vermelho, não sei o que aconteceu. Agora você ficou vermelhinho. Ótimo, nos apresentamos, então. Já estabelecemos, então, um acordo mútuo aqui sobre o que o curso pretende, as expectativas de vocês, e é uma das lições que nós vamos ver lá na aula 3. A primeira coisa que você precisa estabelecer quando você fala, você quer convencer, é essa relação. É se apresentar, ter empatia, saber o que os outros querem, quais são os objetivos, e entregar, adaptar a sua fala à demanda que está sendo oferecida daquela audiência. Então, eu não tenho um discurso pronto, mas eu tenho que saber o que vocês querem, e aí eu vou adaptar essa minha fala a essa realidade. E nós primeiros começamos com isso, estabelecendo uma relação, definindo o que nós vamos tratar aqui hoje.
Então, antes da gente ir para o intervalo, daqui a pouco a gente vai, estamos um pouco cansados, já vai para o intervalo, mas eu queria, então, definir de uma forma mais precisa. Eu sei que talvez fique um pouco conceitual, teórico, essa parte, mas vai ser fundamental para a gente definir exatamente do que se trata, porque eu tomei esse cuidado quando eu estava preparando o curso. Porque persuasão pode ser tão amplo, né? Então eu tenho que definir com vocês o que exatamente nós vamos tratar, né? Que tipo de persuasão, em que contexto, que tipo de mensagem. Por exemplo, por mais que o discurso escrito seja importante, nós não vamos tratar da persuasão por meio da escrita desse curso. Talvez eu até monte um outro curso depois, sobre como escrever de forma persuasiva, como conhecer técnicas, ferramentas para escrever bem. Mas não é o objeto desse curso. Nós vamos falar aqui nesse curso sobre falar, e falar num contexto jurídico. Falar no contexto de persuadir as autoridades, seja um delegado, um promotor, um juiz, talvez um professor, que seja, mas dentro desse contexto jurídico. Esse é o nosso objeto. Trabalhar, então, um discurso falado no contexto jurídico. Quer dizer, então, que a escrita não é importante? Não. A escrita é importantíssima para o profissional do direito. Só que no nosso curso aqui, a arte da persuasão, esses 4 encontros, nós vamos ver a escrita como uma mera etapa para o discurso falado. Né? Por exemplo, eu aconselho, eu sempre tenho o meu material, até para o jurado lá, escrito. Eu escrevo primeiro o que eu vou falar depois. Porque aí eu consigo ver a ordem dos meus argumentos, se os meus argumentos fazem sentido, se não fazem. Ah, isso aqui está desnecessário, isso aqui está no ponto errado. Eu não queria que eu falasse sobre metodologia agora. Falar sobre metodologia seria melhor no início. Então você muda ali no arquivo do Word e adapta isso dos recursos. Tudo isso é por meio da escrita. Só que nós vamos focar aqui no discurso falado. Por que o foco é no discurso falado, então, se eu quero falar de persuasão? Porque, gente, veja só, se vocês não dão razão para mim. Se eu tenho um bom discurso escrito, uma boa mensagem escrita, mas eu não sei apresentar a minha mensagem porque eu sou tímido, tenho vergonha, e aí eu não sei muito bem expressar, talvez minha mensagem escrita não vai valer de nada, porque eu falo baixo, não tenho confiança no que eu falo, não estou interessado, eu mostro paixão no que eu estou fazendo, não consigo me comunicar com vocês, então é isso. Do outro lado, eu posso ter uma mensagem medíocre, mais ou menos. Só que se a pessoa fala de forma apaixonada, se a pessoa fala de forma convincente, se ela é autêntica. Isso acontece muito na política. Às vezes o cara só tem ideia estúpida. Mas ele é tão autêntico no que ele fala, não vou nem falar quem eu estou dizendo, mas o cara é tão autêntico, o cara é tão apaixonado no que ele diz, que ele consegue ser eleito. Não é? Só que a mensagem é horrível. Então, eu quero trazer para vocês o seguinte: a fala, o oral, acaba sendo mais importante que a escrita. Porque é ela que convence. Dificilmente a pessoa vai simplesmente ler a sua mensagem, nossa, agora eu estou convencido a fazer esse curso, estou convencido da razão. Por isso que os advogados, hoje em dia, quase todos despacham com o juiz. Eles pedem, não sei se vocês sabem disso, eles pedem para marcar um horário e o juiz é obrigado a atender. Então, você marca um horário com o juiz e aí você apresenta a sua causa de forma oral perante ele. Porque a petição é padrão, é modelo. Ninguém, o juiz mal lê, quem vai ler é um assistente. Quem trabalha no judiciário aqui? Você, né? Você sabe que isso não acontece. Não é? O juiz mal lê a sua petição. O juiz não vai ler a sua petição. O contato que você vai ter com o juiz é se você, ou na audiência oral, a audiência da oral, ou se você pedir um espaço com ele. Aí você vai ter um horário, alguns minutos, para falar com ele e falar o que você está sustentando e pedindo naquela causa. Não é assim? Ou seja, qual que vai ser o mais importante, então? A escrita ou a fala? O nosso fim, o nosso curso, o nosso objetivo vai ser a fala. E isso implica a ênfase que eu estou dando aqui em alguns elementos. Se lá no discurso escrito a ênfase é mais na lógica, na razão, e a gente fala de convencer, no discurso falado a gente usa muito mais a psicologia, a emoção,
o autoconhecimento nosso e o do outro, porque a persuasão ela só acontece quando há um tipo de... É como se as mentes sincronizassem. Então, no momento que você consegue sincronizar, não tem como você mudar a cabeça de outra pessoa se você não consegue criar uma empatia, criar uma sinergia, uma conexão. E esse que é o desafio maior, essa que é a beleza também do direito e da persuasão em especial. É nesse momento em que o jurado olha para você e aí você vê que ele está do seu lado. E mais ainda, que é o mais difícil, é quando você consegue virar a opinião de uma pessoa, que é o mais difícil é isso, na verdade, né? Quando alguém pensa de uma forma e ele está defendendo ali aquela posição, e aí você conseguir mudar a ideia dessa pessoa, é um trabalho muito bonito, né? Isso aconteceu em julho. Acontece. Porque eu entrei com uma mente totalmente diferente. Acontece. E aí lá na aula 4, a gente vai ver esse tipo de desafio, que vai ser a questão das audiência hostil. O que é a audiência hostil? É alguém que já está convencido do ponto contrário do seu. Como que eu vou mudar a cabeça de alguém que já está convencido que eu estou errado? E acontece muito isso na advocacia. Né? Por exemplo, a maioria dos casos, as meninas que trabalham lá no fórum, elas sabem. O juiz já tem a decisão dele pronta, tem a convicção dele, o promotor também. Então, como que eu vou convencer o juiz de mudar a opinião dele no meu caso? Se eu ficar aqui vendendo para vocês falar que isso é fácil, eu estou falando mentira. Eu estou querendo só vender o meu curso, iludir vocês. Porque é difícil, mas é possível. E aí, como que faz isso? A gente vai ver lá nessa última aula, que é a aula 4, a questão da audiência hostil. Se alguém já está convencido, como que eu faço? E tem técnica para isso. Tem técnica. E eu fui estudar para montar esse curso, fiquei surpreso até com o grau de detalhamento das técnicas. E é bonito de ver quando isso acontece, assim, em júri, por exemplo. Né? E eu já perdi júri, assim. Então, às vezes chegou um advogado lá de fora da cidade, fomos todo educado, polido, porque a gente imagina que o convencimento né, é com grito, né? É com briga, é bater a mão na cadeira, e quem é mais forte, mais audacioso ganha, né? E aquilo ali é um teatro mesmo. Não. Aí as técnicas lá para convencimento na auditório hostil, esse que ganhou foi assim? Gritando? Não, muito educado, sem levantar o tom de voz nenhum. Exatamente. E a técnica principal que eu mais me surpreendi não foi isso. Por mais contraintuitivo que seja, para mudar a opinião de alguém que é muito agressivo contra você, é exatamente essa. Excelência, eu sei do entendimento de Vossa Excelência a respeito da prisão, né? No caso de mulheres, né, que têm filhos, mas no meu caso é particular, um caso muito específico. Veja bem, a fulana de tal, né? Ela tem essa circunstância, então eu acho que talvez seja o caso de uma mudança de entendimento nesse caso, né? E aí você, com uma humildade, né, de admitir, reconhecer que o posicionamento dele é aquele, mas que talvez naquela situação seja uma situação especial, sem confrontá-lo, né? Isso permite, não é que vai conseguir, mas isso começa a permitir algum fenômeno de mudança de pensamento. E aí tem umas técnicas, essas são as mais abrangentes, tem umas muito específicas, curiosíssimas, que eu tirei, inclusive, desse livro aqui, que eu recomendo para vocês. Daqui a pouco eu vou falar mais deles, que é Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. Você conhece? Já leu? Tem que ter ele, porque um exemplo que ele dá no livro que eu achei fascinante. Ele é pesquisador, psicólogo, né? O cara é um dos mais famosos, ganhou Nobel, inclusive. Ele fez uma pesquisa assim. O que determina o juiz, a taxa de soltura de um juiz nos casos de flagrantes que ele recebe durante o dia? Então, nos Estados Unidos, tem juiz que só cuida do flagrante. E o juiz pode soltar ou manter preso. Só que aí o que determina, por exemplo, um juiz que sempre prende, em alguns casos ele soltar, ou um juiz que sempre solta, em alguns casos ele prender? Aí ele descobriu que tem uma correlação absurda, sabe com o quê? E faz todo sentido. Com o horário que o juiz vai falar. Porque tem o horário do almoço do juiz. Almoço. Aí, quanto mais vai aproximando do almoço, ele está mais indisposto, está querendo acabar logo o trabalho, está querendo comer logo, né?
E aí, as taxas nas decisões dele começam a mudar. E aí, depois do almoço, muda, porque está relaxado, né? Já comeu e tal, tem a tarde inteira. E aí vai voltando ao quê? Ao padrão. O que acontece que ele percebeu na pesquisa dele, por exemplo? Que o juiz que quase sempre condena, quase sempre prende, no nosso exemplo, é um juiz que quase sempre prende, esse é o padrão do juiz. Então, prender é o padrão dele, certo? Se prender é o padrão, quanto mais ansioso ele está, quanto mais emoções negativas, como fome, ele tem, mais preso no padrão ele está. Quanto mais calmo ele estiver, então aqui depois do almoço, como ele já comeu, ele está tranquilo, ele está mais aberto a pensar e talvez sair do padrão dele de prender. Então, para um juiz que sempre prende, se você quer soltar o seu cliente, qual seria o melhor horário para você conversar com ele? Depois do almoço. Isso aqui você pode fazer, no momento que você vai conversar com ele lá no despacho, você consegue controlar isso, você vai colocar um horário mais propício, né, que ele vai estar mais relaxado, que ele não vai ter começado as audiências inteiras do dia, talvez ser o primeiro caso que ele vai atender. Por quê? Porque ele vai estar com mais capacidade de refletir, porque ele vai ter que pensar muito e ter muita energia para sair do padrão. Ficar no padrão é fácil. Quanto mais incômodo, quanto menos tempo eu tenho, mais no padrão eu tenho que terminar, eu tenho que fazer. Então, eu não estou tendo tempo de pensar, é para aprender mesmo. Mas eu estou tranquilo, né? Estou com tempo, mas deixa eu ver esse caso. Né? Será que esse caso que eu vou aprender, ele vai ter um tempo, vai estar mais tranquilo, né? Com emoções mais propícias para poder refletir melhor e talvez sair do padrão dele. Um dos exemplos só que estão nesse livro aqui, e alguns deles eu vou trazer para vocês. Eu acho que está bom fazer um intervalo, né? A essa altura, nós já definimos o nosso objeto. Foco no discurso persuasivo de forma oral no contexto jurídico. Nós também estabelecemos limites, os objetivos do curso, desses 4 encontros, que é o quê? Transformar vocês na melhor versão autêntica, capaz de fazer um discurso para convencer essas autoridades, convencer os clientes. Esse que é o objetivo. O objetivo não é fazer você imitar uma determinada figura, um determinado político, uma determinada advogado ou figura que você respeite. Mas é transformar você na melhor versão possível, capaz de argumentar, mantendo a sua autenticidade, mantendo a sua identidade. Esse é o objetivo. E também imagino que já ficou claro também que uma mudança de perspectiva aqui vai ter que ser dada. Não é uma aula comum do nosso curso do Direito. São aulas com foco prático. Nós temos mais 13 encontros e cada vez mais prático vai ficar o curso. Pouca teoria. A teoria é apenas uma ferramenta para aumentar a nossa taxa de sucesso, fornecer um vocabulário para vocês poderem trabalhar. Aquele promotor, aquele advogado está usando aquela técnica. Olha que interessante que ele está fazendo agora. Ele está fazendo aquela coisa que eu vi lá no curso. Então, essas palavras, conceitos que eu vou introduzir para vocês agora, que é a parte principal da aula, vai permitir vocês a começarem a fazer isso, a observar criticamente discursos, defesas, plenários do júri, professores que sejam, em como eles manipulam esses conceitos, essas ferramentas, essas técnicas. Está difícil de chegar lá? Ixi, galera. Então, esses são os conceitos básicos que estão no quadro de um lado e do outro. Quais que são eles? Primeiro, o foco aqui. A persuasão é uma técnica, é uma habilidade. E uma habilidade se aprende como? Não é lendo um livro que você vai aprender a falar bem. Por mais que existam livros para isso e vendem bastante, né? Você aprendeu a dirigir abrindo uma apostila da autoescola, e vem lá, tá, fiz assim, transforma na imagem, você, foi assim que você aprendeu a dirigir? Não foi. Você aprendeu a dirigir do lado de um instrutor, dirigindo, errando, né? Fazendo barbeiragem,
na rua, quase atropelando as pessoas na rua. Foi assim que você aprendeu a dirigir. Cometendo erros, se expondo, sentindo nervosismo, mas do lado de um instrutor. E no momento que você aprendeu a dirigir, hoje você pensa em como dirige? Ninguém pensa hoje. Você fica pensando, nossa, agora está o momento de eu apertar a embreagem, né? Não deixa eu apertar a embreagem, nossa, tem que dar certo. Então, você pensa para dirigir hoje? Não. Então, toda habilidade é assim. Vai chegar um determinado momento, por exemplo, agora. Eu não estou pensando em que ferramenta ou técnica, como o Thales falou assim, agora é o momento de eu apelar para a emoção XYZ da minha plateia. Eu não estou fazendo isso. Já está internalizado em mim. Porque eu tive a oportunidade de praticar isso várias vezes. É como dirigir. Mas essa habilidade da persuasão, ela se insere em um campo do conhecimento. A gente precisa situar ela no campo do conhecimento adequado, porque isso vai permitir vários insights para a gente. E aqui é o campo do conhecimento que a persuasão se encontra, no campo da comunicação. E a teoria da comunicação nos ensina e nos permite identificar quais são os elementos principais da comunicação. A gente vai chegar na comunicação persuasiva, mas primeiro a gente tem que entender o que a comunicação é. E a comunicação nada mais é do que isso que está representado no quadro. Um emissor transmite uma mensagem para o receptor. Esse receptor vai reagir à mensagem que lhe foi transmitida pelo emissor. Essa é a dinâmica de qualquer comunicação. E isso é intuitivo. Né? Não precisaria perder muito tempo explicando isso aqui para vocês. Mas é a partir da compreensão dessa dinâmica que a gente começa a construir. Com esses conceitos que eu vou apresentar aqui agora, o emissor, o receptor, vai aparecer durante o curso, vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai para a linguagem persuasiva, naquele outro triângulo ali, e nós vamos, aos poucos, com esses conceitos, construindo, são os fundamentos de uma ponte que a gente constrói, pedaço por pedaço, pedra por pedra, e a gente consegue construir uma ponte que vai permitir a gente fazer uma travessia. A travessia que a gente quer fazer de um discurso chato, enfadonho, de um emissor inseguro, para um discurso interessante, dinâmico, enfático e convincente de alguém que tenha segurança do que está falando. São essas as pedras fundamentais do nosso curso. Se aqui, tenho certeza que pouca novidade representa para vocês, eu acredito que a maior novidade e as palavras que vocês mais vão ouvir durante o curso, e eu acho que a maior contribuição que eu tenho a dar para vocês é a compreensão deste triângulo aqui. Esse é chamado o triângulo aristotélico da persuasão. Se um dia você digitar isso no Google, você vai ver várias imagens disso. Não tem como. Esse é o triângulo aristotélico da persuasão. E esses elementos são os elementos que transformam uma mera comunicação, como nós vimos ali naquele primeiro quadro, numa comunicação persuasiva. Esse é o grande salto que vocês vão dar. Para cada um dos aspectos desse triângulo da persuasão, nós teremos uma aula. Então, a aula seguinte, nós vamos focar na credibilidade do emissor, que no caso é a credibilidade de vocês, do advogado. Como o advogado transmite credibilidade interna e externa, como vocês estavam dizendo lá no vídeo nosso, o advogado falou também, ele convenceu, tem algumas pessoas que têm essa característica, ela entra na sala, né, e você já tem um certo respeito por ela, não é? E o contrário também acontece. Quais são essas características? Na próxima aula a gente vai trabalhar a credibilidade. Na terceira aula, nós vamos trabalhar um foco na mensagem jurídica. E aí, o foco vai ser na lógica, na razão. E aí nós vamos ver como estruturar um argumento, que é aquilo que você disse que tem a maior demanda. Como estruturar um argumento? Como construir uma tese? Que tipo de recurso eu posso utilizar para
principalmente até da forma escrita, preparar um rascunho. Nós vamos ver isso aqui na terceira aula. E por fim, na última aula, nós vamos abordar o ponto mais difícil de todos, que foi aquele que eu falei lá de mudar o pensamento de alguém através da emoção. Como que as pessoas são capazes, por exemplo, lá, eu até coloquei aqui, essa imagem, né? 3 situações tão diferentes, que não vão ser objeto de estudo nosso, mas que envolvem persuasão para fazer coisas incríveis, né? Por exemplo, um bebê, não sei se vocês têm contato com o sobrinho, ou até mesmo se talvez tenham crianças, né? Como que ele consegue as coisas? Se não manipulando as emoções de vocês, né? Ou então até um cachorrinho, não precisa nem nesse caso do bebê, né? Com aquela carinha lá de bebê dele, né? Você querendo a comida, e você lá, derretido, vai lá e faz tudo o que ele quer. Até uma figura como Hitler consegue conduzir, mobilizar um país inteiro, milhões de pessoas, num plano diabólico de poder de exterminar, aniquilar uma outra comunidade e tentar dominar a Europa e o mundo porque eles eram superiores racialmente. Como que um cara desse foi capaz de fazer tudo isso? Manipulando emoções. E aqui também um contexto mais prático da vida cotidiana, que é a da sedução, da paquera, dos relacionamentos. A dinâmica de relacionamento está sempre envolvida com isso, né? De conseguir o que quer, uma relação de dinâmica de poder, quem manda, quem não manda, quem cede, quem não cede, não é? Tudo isso vai envolver essa terceira parte aqui, que é a parte mais difícil, que é a da emoção de compreender o outro, e mais difícil ainda, né? Compreender a si mesmo. Quais são as suas emoções? O que acontece? Por isso eu fiquei perguntando, o que acontece para vocês travar? Vocês estão chamando o que de ansiedade quando vocês estão falando? O que passa na cabeça de vocês? Essa é a parte mais difícil até do que entender a emoção do outro, eu acho. Às vezes é entender a própria emoção. E só quando vocês dominarem tudo isso daqui, vocês veem como que se conecta com essa parte da comunicação. A credibilidade do emissor, né? Do advogado. O melhor design, a melhor estrutura de um argumento da mensagem jurídica. E compreender a emoção desse receptor. No momento que você consegue articular todos esses conceitos, se você conseguir articular, esse aqui é o emissor, esse é o receptor, é a audiência. A minha mensagem é essa. Trabalhar o triângulo aristotélico da persuasão. Com racionalidade lógica, entender a sua emoção, como a sua emoção se conecta com a do receptor. Quando você articula todos esses elementos, aí sim você tem o seu poder de persuasão aumentado, a sua mensagem persuasiva. É isso. Não que isso signifique uma fórmula, mas são conceitos, blocos, que nós vamos utilizar para construir o nosso discurso persuasivo. Então, tenha muito em mente essas duas estruturas que elas vão ser fundamentais no curso. Em especial essa, que é essa aqui que vai ser a arma de vocês principal para derrotar aqueles demônios lá que eu disse, conseguir convencer, conseguir, a própria palavra, a etimologia, transmitir isso, né? Vencer, conseguir que a pessoa alinhe o comportamento dela e o pensamento dela ao seu. Não é esse persuasão, é? Qual é o conceito de persuasão para aqueles que gostam de anotar o conceito? Se eu vou falar de arte da persuasão, sempre tem um conceito de persuasão, né? Senão eu estou querendo fazer só um slogan, né? Tem muita gente aí na internet que só dizer slogan para vender curso, vender conteúdo, né? O que é persuasão, então? Um conceito de persuasão que a gente pode adotar. É um processo no qual um emissor, um orador, convence um receptor ou uma audiência a alinhar o pensamento dele ou a ação, né, o comportamento, então, o pensamento ou a ação desse receptor vai ser modificado por uma mensagem emitida por esse emissor. Então, o que distingue a comunicação persuasiva, a persuasão, é a mudança. É a mudança do quê? Do pensamento
ou do comportamento desse receptor. Esse é o conceito da persuasão, um procedimento para modificar a ação ou o pensamento desse receptor. Como eu falei, muitas vezes parece mágico, até bonito de ver quando acontece. E o meio, para sintetizar todas as ferramentas, são várias técnicas, são várias ferramentas que a gente vai ver aqui. Mas de uma forma sintética, é isso daqui. E, se eu tivesse mais tempo, eu iria trabalhar mais, não vai dar tempo de falar. Isso aqui é fenomenal, porque sabe quem criou isso daqui? E até o nome, por isso triângulo aristotélico, foi Aristóteles, há quase 2.000 anos atrás. Ele é o pai, fundador da arte da retórica. Se um dia vocês tiverem curiosidade, quiserem ver vídeos no YouTube, até comprar um livro, porque dá para entender. Mais que seja um pouco anacrônico, mas dá para compreender perfeitamente. Ele que fundamentou, deu as bases para todos os tipos de hoje, por exemplo, de marketing. Quem faz marketing, uma das primeiras aulas que eu levantei é sobre isso aqui. Ó. Como conseguir vender? Como fazer uma publicidade efetiva? Porque marketing é basicamente persuasão, né? Então, nós vamos estudar isso aqui. Comunicação e persuasão. Marketing faz isso. Cinema, talvez não estude tanto desse formato, mas o pessoal de cinema, que vai fazer cinema, audiovisual, estuda Aristóteles também, porque ele praticamente estudou tudo, desde biologia, audiovisual não, né? Teatro. E aí o pessoal de cinema vai estudar Aristóteles, a poética de Aristóteles. O cara praticamente fundou, né, junto com os outros filósofos gregos, a nossa civilização. Então não é à toa que tudo que a gente vai querer aprofundar, a gente vai acabar voltando para os gregos e para os romanos. Praticamente em tudo que a gente for querer aprofundar, a gente vai ter que transitar nessa origem da nossa civilização. Então esses são os conceitos principais que nós vamos trabalhar nas nossas próximas aulas. E hoje eu vou apresentar a vocês de uma forma mais detalhada. Por que Aristóteles fala de retórica, né? Fala-se muito de oratória hoje em dia, e eu não dei o nome do curso nem de retórica para estudantes advogados, nem oratória. Por que eu não gosto dessas palavras? Sabe por quê? Porque tanto a retórica, que é mais direcionada à parte escrita, lógica, quanto a oratória, que é a parte falada, elas são meios para um fim. E qual que é o fim da oratória e da retórica? É a persuasão. Então, eu prefiro muito mais focar na finalidade do que ficar perdendo tempo. Ah, não, isso aqui é retórica, oratória, o que você está falando, né? O meu foco aqui, o foco de vocês, é convencer, é transformar a vontade aqui do receptor, da sua audiência. Então, pouco importa se é retórica, oratória, se é escrito ou se é falado, vocês querem convencer, vocês querem persuadir. Então, por isso que o curso está com esse foco na persuasão. E Aristóteles, apesar de falar da retórica, ele que distingue isso. A finalidade da retórica é a persuasão. E aí ele começa a trabalhar esses elementos. Se eu pudesse sintetizar em uma expressão só o que ele ensina sobre, né? Então, tá, quais são as dicas nas técnicas e ferramentas que Aristóteles passa no livro dele, nos seus ensinamentos? Basicamente é o seguinte, ele fala assim de fazer ver, fazer sentir. Fazer ver, fazer sentir. Ele diz que o uso da metáfora e da analogia é o que vai transformar o discurso monótono, chato, num discurso persuasivo. Usando a razão, a emoção, figuras de linguagem, principalmente a metáfora. Despertando as emoções, né? Fazendo a audiência sentir, fazendo a audiência ver, despertando os sentidos dela, você consegue persuadir, consegue convencer. Se eu pudesse resumir, seria isso: fazer ver, fazer sentir, por meio das metáforas e figuras de linguagem. Há um valor em estudar isso, para além de conseguir persuadir, convencer. Eu quero falar rapidamente só, sabe o que é hoje em dia? É muito válido. É poder se defender da persuasão e retórica quando você não quer ser convencido, né? E às vezes você está quase lá, né? Quase comprando,
ou quase assinando alguma coisa, né? Ou quase entrando num relacionamento que não vai ser legal, você tem essa noção. Então, uma das vantagens não ditas de aprender a arte da persuasão é poder se defender também. Não só utilizar, mas se defender. Porque hoje a gente vive num mar de publicidade, né? Um mar de marketing e de propostas das mais variadas, inclusive de relacionamentos. Né? E a gente tem que também saber defender. A técnica que a pessoa XYZ está usando comigo é a tal. Eu estou disposto a comprar, a fazer e me relacionar com essa pessoa, de fato, eu estou sendo só levado por meio de um discurso persuasivo a fazer algo que eu não quero. É como alguma de vocês falou lá no júri, até eu fiquei na dúvida se eu estava querendo aquela posição ou não. Isso acontece. Então, você consegue se defender. O advogado está utilizando nesse momento isso, naquele momento aqui, e ele está encerrando dessa forma. Eu vou seguir esse passo ou não? Aí você conscientemente vai decidir se ele se convenceu ou não. Vai ficar mais difícil de convencer vocês agora, com tantas regras, né? E técnicas e ferramentas. E já que Aristóteles fala tanto, eu tenho que dar um exemplo para vocês. Se eu estudei, eu aprendi querendo ensiná-los, eu tenho que utilizar as ferramentas que ele proporcionou. E como que eu consigo fazer isso, por exemplo? Eu trouxe aqui dessa imagem, que é a imagem da semeadura. É meio antigo, né? Porque hoje em dia ninguém mais planta. Antes todo mundo plantava. Tinha que plantar para poder comer, matar bicho para poder comer. Um pouco antiga, anacrônica. Mas está introjetada na nossa cultura. Por que a metáfora do semeador está introjetada na nossa cultura? Essencialmente porque ela é uma metáfora bíblica. Né? Não sei se você se lembra. Na Bíblia, acho que tem umas 2, 3 parábolas de semeadura. E qual que é o contexto da semeadura? Veja como se aplica como uma luva, encaixa como uma luva de tudo isso aqui que a gente está começando a aprender. O semeador, ele vai escolher, né, a melhor semente, né, a semente do que ele quer plantar. O que ele quer plantar? Né? Que tipo de planta ele quer plantar? Ele vai escolher a melhor semente possível para poder fazer isso. E aí ele vai arar, né, o terreno, vai preparar o terreno, né, para o cultivo dele na época certa de cultivar, e vai preparar o terreno, né? Talvez com algum tipo de aditivo, alguma coisa, mas vai preparar o terreno para o plantio. E depois ele vai pegar aquelas sementes, né, e lançar, né, naquele terreno, vai molhar, cultivar aquelas sementes lançadas no terreno. E aí, em algum momento, se tudo der certo, aquela colheita vai acontecer. Se tudo der certo. Algumas sementes não vão vingar. Mas se ele se ateve com cuidado, a qualidade da semente, e preparou bem o seu solo, e praticou bem a sua arte, ele vai colher. É inevitável, ele vai colher. E por que essa metáfora se encaixa como uma luva para a gente? Porque no nosso exemplo, o semeador é o emissor que quer persuadir. A semente é a mensagem persuasiva. E o solo é o receptor, que vai receber a nossa mensagem. Pode ser que o receptor não faça florescer a colheita que a gente espera, mas que um bom semeador vai ter uma colheita melhor do que um mau semeador, isso eu tenho certeza. Então, essa é uma imagem, vocês veem o poder que a metáfora tem para ilustrar as coisas. Eu poderia ficar aqui só falando, eu emissor, o receptor, a mensagem. Mas se eu trago uma imagem vívida para vocês, de um processo que é reconhecido, e mais, é uma imagem que está incrustada na cultura ocidental. Então, não tem como eu falar de um semeador para vocês não remeterem, ainda que inconscientemente, a uma imagem da Bíblia. Vocês vão ter associações positivas, vão compreender aquilo, vou chamar a atenção de vocês, vai ficar mais didático, mais simples para entender. Esse é o poder da metáfora que Aristóteles falou. Então, vocês serão semeadores. Às vezes, a colheita não vai vir do jeito que você quer. Mas se você se preparar, ela vai vir. Melhor do que sem o preparo. Tenho certeza disso.
Eu falei já da persuasão como conceito, apresentei o conceito para vocês. É uma arte prática, não é uma ciência. Então, não é que vai ser um checklist, vocês vão lá ficar ticando, e aí você vai chegar a um ponto, então o resultado final, então como se fosse uma fórmula matemática. Não é uma fórmula matemática, então se eu seguir todos esses passos, então eu tenho que conseguir esse resultado. Se fosse matemática, seria fácil de ensinar. Mas eu vou copiar, colar isso e sair pela vida aí, ganhando dinheiro e conquistando tudo que você quer, né? Não é assim. E aí, caminhando então para o final, eu tenho que falar com vocês de outros dois conceitos que vão ser importantes. Nós vamos permear. Aí, ó, dando um bichinho e tal, para chegar a foto desse. Aí o ethos, logos e o patos. Então, já que a gente apreendeu, se apropriou desses conceitos da comunicação, e mais, a gente acrescentou uma camada persuasiva a esses conceitos da comunicação, eu tenho que apresentar para vocês outros dois, que vão ser, talvez, os mais interessantes que vocês vão ver na aula. Por quê? Porque nós não estudamos eles na faculdade de Direito. Porque a razão, a gente até estuda um pouco de lógica, né, um pouco de filosofia. Na faculdade de Direito a gente estuda. Mas psicologia a gente não estuda. Normalmente, vocês têm uma cadeira de psicologia jurídica, judiciária? Não, né? Bom. Mas eu duvido. Mas nós não vamos nos perder aqui em aspectos da psicologia que não são úteis. Nós vamos pegar só o que é mais recente e o que tem aplicação prática para convencer. O que é isso? Eu queria que você gravasse duas expressões: vieses cognitivos e heurísticas. Durante as outras aulas, nós vamos ver alguns exemplos desses vieses cognitivos e heurísticos. Eu quero só apresentar para vocês agora. Como eu falei, eu estou me baseando nesse livro aqui, que é sensacional, e que elenca e lista muitos desses vieses cognitivos e heurísticos. Se vocês quiserem chegar em casa mais tarde e precisarem, vocês vão ver que tem tabelas gigantescas de vieses cognitivos e heurísticos. Tem uma época da minha vida que eu tinha colado uma tabela de viés cognitivo para eu sempre dar uma olhada assim e ver se eu estou caindo em algum. Por quê? O que é um viés cognitivo segundo os estudos mais recentes na área da psicologia? É uma tendência que a nossa mente tem de adotar atalhos, caminhos para poder lidar com dados da realidade, que nos leva a cometer erros lógicos e equívocos em termos de racionalidade. O que isso quer dizer? É o seguinte, aí uns exemplos vão ficar mais fáceis de entender. O que é um viés cognitivo? É o seguinte, por exemplo, um viés cognitivo interessante, que funciona muito, é um que se chama, em inglês, se chama halo effect. Que é, sabe a auréolazinha do anjo? Ele significa isso. Halo é isso, o halo, né? A geográfico, é essa auréolazinha do anjo. O que significa esse efeito, esse viés cognitivo em particular? É o seguinte, vocês vão se familiarizar com ele imediatamente. É o seguinte, se um determinado candidato ele é bem apresentado, né, bonito, forte, né, másculo, alto, só por esse fato, muitas pessoas tendem a votar nele, ou não. Só por esse fato, por ele ser bonito, não é? Ou então, para ficar no exemplo mais recente, mais próximo de rede social, às vezes uma celebridade, uma subcelebridade vira subcelebridade. Por quê? Porque ela tem um corpo bonito e só porque ela tem um corpo bonito ela ganha milhões vendendo produtos, opina na política, consegue convencer as pessoas de que o gosto musical dela é importante, aí faz uma colaboração com XYZ. E por quê? Será que isso tem a ver com a beleza? Por que diz que um candidato X, bem apessoado, o que isso tem a ver com a função a desempenhar, que é de exercer gestão da máquina pública? Isso tem a ver absolutamente nada. Então, esse viés cognitivo, o que ele faz? Ele faz sua mente errar. Você erra no seu processo de análise. Você acha que por uma pessoa ter uma qualidade
A, ele vai exercer bem uma função B que não tem nada a ver com essa qualidade A. Isso no lado positivo. No lado negativo, por exemplo, seria vocês, jovens advogados. Algumas pessoas tendem a enxergar os jovens como alguém inexperiente, incapaz, com pouca prática. E ele vai ter essa visão. Mas é um erro dele, é um viés cognitivo dele, errado. Por quê? A idade não quer dizer absolutamente nada. Tem pessoas idosas, estúpidas, e tem jovens brilhantes, tem. Então, esses processos do estudo, e mais até, nomear, dar nome. Então, estou correndo agora um viés cognitivo que eu aprendi lá na aula, lendo o livro, que é o halo effect. Aí você fica mais consciente disso, entende e às vezes vai utilizar a seu favor, inclusive. Não é? Isso é um exemplo. Em termos de heurística, é praticamente a mesma coisa, só que nos estudos lá ele diz que a heurística é quando o cérebro usa um atalho constituído por meio das experiências, por meio do instinto, e a consequência é quase a mesma coisa. A resolução é satisfatória, mas ela não obedece o processo lógico, é uma forma rápida ali do cérebro lidar com a situação. Então, por exemplo, você está numa rua à noite, um celular andando sozinho. Aí você vê um vulto atrás de você, às vezes a decisão que você toma é de acelerar o passo, nem olhar para trás, atravessar a rua. Você não sabe o que está acontecendo. É uma decisão rápida baseada no quê? Num risco potencial que não é nem racional. Você, instintivamente, de uma forma rápida, seu cérebro fala, sai daqui, não é para ficar aqui. Só que, às vezes, esse processo que é útil, né, para a gente sobreviver, é programado por alguma razão, às vezes ele erra. Né? E ser consciente, então, desses erros vai permitir vocês não só não caírem nesses erros, como também, eventualmente, conhecendo como o viés cognitivo e a heurística funciona, utilizar isso para convencer. Um exemplo de heurística que eu posso trazer para vocês, que eu utilizo no júri de vez em quando, que é o que eles chamam assim, a heurística da disponibilidade. Então, por exemplo, eu, como promotor, a emoção mais básica que eu tenho que despertar nas pessoas é o medo, sabe? A indignação. É isso que um promotor normalmente desperta nas pessoas. O medo, a raiva, a indignação, o senso de justiça. E qual que é a forma, segundo essa heurística da disponibilidade, nós damos um peso muito maior às informações e eventos mais recentes e mais próximos da gente, do que eventos longínquos, ou no passado, ou afastados da nossa realidade. Ainda que eles sejam a mesma coisa. Por exemplo, um homicídio que aconteceu em Guariba contra uma criança há um mês atrás é muito mais impactante do que um homicídio que aconteceu há 3 anos atrás, lá no interior do Zimbábue. Se eu chegar no início de um júri e falar, trazer só a memória das pessoas, lembram daquele caso de um mês atrás, aqui em Guariba, em que aquela criança morreu? Só isso basta para todo sentimento de revolta, de indignação e de medo que eu vou precisar mobilizar aparecer. Tudo ali já vai aparecer. Um outro caso, que já aconteceu, não é o caso julgado, outro caso. Mas isso vai mobilizar essas emoções que eu quero despertar. Mas se eu chegar para falar da morte, lá no Zimbábue, há 2 anos atrás aconteceu um caso parecido. Né? Então, isso vai ser capaz de mobilizar tanto as pessoas quanto o caso de Guariba, que aconteceu há 2 meses, que eles têm conhecimento que saiu na mídia, saiu no G1. Isso é o que eles chamam de heurística da disponibilidade. Quanto mais próximo o evento, no tempo e da nossa realidade, mais peso a gente dá para ele. Ainda que, objetivamente, por que é uma falha? Parece que não é uma falha, mas é uma falha de pensamento. Porque, objetivamente, não tem diferença. São 2 homicídios de crianças que têm o mesmo valor, né? A vida vale igual para todo mundo. Qual que é a diferença? Objetivamente, não há diferença. Porém, no plano da emoção, a diferença é absurda, não é?
Essa é uma das várias heurísticas. A heurística da disponibilidade. Nós vamos nos aprofundar na terceira aula sobre os viéses cognitivos e as heurísticas. Mas você já tem, então, o conceito. Vocês têm uma fonte, se vocês quiserem aprofundar. Toda vez que vocês digitarem no YouTube, você vai lá, viés cognitivo, heurística, vai ter palestra, conversa, podcast, para vocês aprofundarem. Na terceira aula, nós vamos aprofundar bastante. Ainda dentro dos viéses cognitivos e heurísticos, um dos que eu acho mais fascinante conceitos da psicologia que nós não estudamos direito é o seguinte, sabe qual que é? É que a mente hoje ela é trabalhada, vista, estudada como uma máquina de fazer associações. A gente não consegue controlar. Normalmente a gente acha que a mente nossa somos nós. Mas uma das coisas mais legais que eu aprendi recentemente é isso. Na verdade, não. Você não é a sua mente. A mente é só uma ferramenta. E é uma ferramenta falha, que ela erra de vez em quando. Mas ela é uma ferramenta poderosíssima. É a mais poderosa que você tem. Mas ela não é você. Olha só o exemplo que eu quero dar para vocês. E como você não consegue controlar isso, essa ferramenta, que é uma máquina que fica fazendo associação controlada, e você vai poder utilizar esses conceitos que vocês estão conhecendo agora. Tentem não pensar na seguinte situação. Eu quero que vocês não imaginem, tá? Eu estou aqui como alguém está querendo convencer vocês de alguma coisa. Eu quero que vocês não imaginem a cena que eu vou descrever, tá? Não visualizem, não pensem nisso. Eu abro a porta aqui da sala e vai entrar um elefante rosa. E esse elefante rosa vai se sentar aqui e vai defecar. Quem não conseguiu imaginar? Quem conseguiu não pensar nessa cena? Alguém conseguiu não pensar nessa cena? E eu pedi para vocês não fazerem. Eu tenho certeza que vocês tentaram construir algum tipo de defesa. A mente é assim que ela funciona. Uma imagem que eu der para vocês, pouco importa, ela vai entrar na cabeça de vocês, vai despertar curiosidade. Como assim? Um elefante rosa voando? Nossa, fezes, nojo. A mente é assim, você não tem, aparentemente tem controle sobre ela, vocês não têm. Por isso que vendedor vende tanto que vende, promotor, advogados convencem, eles sabem disso. O mais prático que você tem, palavras despertam emoções. Sem que você queira. Se às vezes eu falar, não sei, deixa eu pensar uma palavra que tem o mesmo poder dessa imagem do elefante, sei lá, nazismo. Se eu falo nazismo, várias associações são feitas imediatamente em você. Nossa, revolta, horror, triste, nojo, desprezo. Por quê? É assim que a mente funciona. Eu te dei uma palavra, ela buscou na sua mente todas as associações possíveis que existem para relacionar emoções, imagens, histórias. Aí ela lembrou de campos de concentração, ideias raciais, o que você assistiu quando viu aquele documentário, e provocou reações fisiológicas em vocês. E vocês não controlam isso. Esse que é o brilhantismo de compreender como a mente funciona. É uma ferramenta, mas extremamente manipulável e falha. Porque aí alguém, conhecendo isso daqui, vai conseguir tocar em emoções e ideias que vocês, às vezes, nem sabem. E aí vocês estão fazendo o que a pessoa quer, comprando o que elas querem que você compre, ou condenando, absorvendo aquilo ali que vocês querem que eles façam. Esse é o poder de entender psicologia por direito, para quem faz direito, né? Porque, como eu falei para vocês, isso tudo, esse curso parece que não, mas vai ser a vantagem competitiva que vocês vão levar para o pós-faculdade. Porque se todo mundo estuda direito, conhecimento hoje é abundante, você entra lá no YouTube, tem cursinho de R$20, R$30, tem a faculdade, livro, você baixa um PDF de graça, né? Tira foto. O conhecimento é gratuito, praticamente, hoje em dia. É barato. O que é escasso no estudante de direito é dominar essas ferramentas aqui. Qual estudante de direito vai ficar estudando psicologia, vai ler esse camalhaço de livro aí, né? Vai ficar vendo podcast? Tá, isso sim, com certeza. Mas, assim, quem se dedicar a isso, é isso aqui que vai te diferenciar. Quem terminou a faculdade, seus colegas estão lá, eles sabem, talvez, lá, teoria geral do crime, sabe escrever uma petição e tal. Aí vai conversar com o juiz.
Aí ele não sabe, né, de entender assim, nossa, qual que será que é o melhor horário para conversar com ele? Como é que é o padrão de decisão que ele costuma adotar nesse caso? Que tipo de emoções que eu já vi que são importantes para ele que eu posso aproveitar e induzir ele a sentir nesse caso? Ele é homem, ele é mulher? Como que funciona a diferenciação de gênero em termos de propensões, de sentimentos, emoções, características, detalhes, atenção a detalhes? Isso que vai fazer a diferença não vai ser a faculdade de direito penal ou militância polêmica. É isso daqui que vai fazer a diferença. E aí, indo então para a minha última parte, que eu ainda tenho que fazer essa atividade com vocês, é fazer uma provocação e um convite, então, a vocês. Essa aula foi única e exclusivamente para vocês entenderem o básico, os fundamentos, os conceitos iniciais da comunicação persuasiva, da arte da persuasão. Só foi uma aula introdutória. Eu dei alguns poucos exemplos práticos e nós vamos fazer uma atividade daqui a pouco. Mas o convite que eu quero fazer para vocês, jovens advogados, vocês identificam quem é aqui? Vocês gostam de SUS? Mas gosta, né? Quem gosta de SUS, sabe, Netflix, isso é legal de assistir. Eu acho que o Harvey Specter no mundo real não convenceria de quase nada. Ele é muito arrogante, né? Arrogante pra caramba, né? Eu acho que a abordagem dele não funcionaria muito bem, na maioria dos casos, não. Mas é legal de ver. O que vocês querem, em última instância, e também isso é uma outra coisa que também lá nas aulas, quem já é lá no meu, sabe que eu gosto de falar umas coisas que é meio polêmico, meio fora do politicamente correto. Né? E vou falar uma aqui agora para vocês, que é a seguinte. Vocês vão aprender lá na faculdade, processo, que a finalidade do processo é a busca da verdade real, a busca da verdade formal. O processo é uma série de atos concatenados, destinados a buscar a justiça, do caso concreto. E não é mentira, isso é verdade. Mas eu quero, para esse fim desse curso, que vocês tenham uma outra visão. O processo, a demanda que vocês têm lá no judiciário, e ou fora do judiciário, por exemplo, um acordo, uma conciliação, o objetivo de vocês, gente, qual que é? É ganhar, é vencer. Vocês precisam colaborar, vocês não viver daquilo. Vocês precisam construir uma carreira baseada em vitórias, mostrar competência, é isso que vocês falam no movimento do processo. Vocês querem ganhar o processo. Ninguém quer escrever peças maravilhosas, lindas, né? Com rima, métrica, e perder. Né? Perder o interesse do cliente. Não ficar só ficar com o cliente lá, sempre perde. Que tipo de reputação você vai criar se você perde as ações, ou os júris, ou os debates? Você precisa ganhar. O objetivo que você tem que mirar é vencer. E vencer exige que você domine essas técnicas e utilize. Independentemente de algumas sensibilidades, às vezes morais, que você tem. Porque eu sei que algumas pessoas vão ter algum tipo de sensibilidade e dizer assim, professor, mas isso não é manipular? Né? Será que é correto utilizar as emoções das pessoas no sentido do outro para conseguir convencê-las? Se vocês se sentem assim, aí desse tipo de conflito, vocês têm que pensar bem se é a carreira que vocês têm que seguir. Porque a carreira de vocês exige isso de vocês. Não existe alternativa. Ou você convence, ou você vai fracassar como profissional. Ou você persuade, e aí até coloquei no final da mensagem lá uma imagem lá que eu tirei assim, do Game of Thrones, vocês gostaram, assim, ou você fala direito ou você morre. Né? Lá no Game of Thrones, né? Ou você ganha ou você morre. Né? Ou você vai falar direito e vai convencer, ou você vai fracassar como advogado. Essa é a realidade. O mais politicamente correto, posso ter alguma sensibilidade, mas é essa. A finalidade do seu processo é ganhar. Então você tem que adquirir essa confiança de buscar essa vitória. Mudando essa mentalidade, né, de cordeiro, que segue, que não expõe a sua vontade, que não quer convencer, não quer utilizar as técnicas, que eu acho que é incorreto. É uma mentalidade de vencedor. Você quer ganhar, você quer convencer. Eu quero sair lá do júri vitorioso. Eu conto minhas vitórias, sabe? Você tem um placar. Eu sei a minha taxa de sucesso, inclusive em júri.
Eu sou um pouco ambicioso, assim, sou meio maluco. Eu tenho minha taxa de sucesso hoje, que no júri hoje está em 84%. E aí, terça-feira que vem, eu tenho no júri. Aí eu ganho ou eu perco. E aí a taxa vai mudando. É assim que você tem que tratar essa técnica, essas ferramentas. Talvez nem tanto, né? Talvez um pouco exagerado, talvez eu exagerei um pouco. Mas vocês têm que ter o desejo e a fome pela vitória. Senão, infelizmente, vocês vão fracassar como advogado. Aí vocês vão ter que buscar um concurso, ou buscar um emprego diferente, outra área. Né? E para terminar, então, o convite, né, que eu faço é esse, de apresentar para vocês, né, duas rotas, duas jornadas, dois caminhos. De um lado, você tem o caminho que é trilhado pela maioria. O caminho trilhado pela maioria é de fazer uma faculdade do jeito que dá, né, aprendendo ali um pouco, algumas matérias são legais, outras não, ir ali para a presença e ir embora, né? Esse é o caminho mais trilhado. Lá no destino final, eu sei onde é que essas pessoas vão chegar. Eu já passei por isso. Eu sei onde é que meus colegas estão. Esse é o caminho mais trilhado, é o caminho mais comum, é o caminho que tem mais placa, é o caminho que tem menos buraco na estrada. É o caminho mais fácil, de menos resistência. Tem um outro caminho, porém, que é o caminho que eu estou convidando vocês a seguir. Esse caminho, ele tem alguns percalços e buraco nessa estrada. Não tem tanta placa assim. Então, você vai precisar se fiar em conhecimentos que não vão ser dados na faculdade. Vocês vão ter que se fiar em alguns mentores, alguns mestres que vão te transmitir conhecimentos que não estão nos livros, que não vão estar fácil no caminho da estrada. Você vai ter que sair da estrada para entrar no meio do mato, para procurar lá um baú e abrir esse baú, e lá dentro desse baú escondido vai ter o triângulo aristotélico da vida, que vai ampliar o conhecimento de vocês. Mas, apesar dos percalços nessa estrada que não ser bem sinalizada, eu também sei o que te aguarda lá no final. Já aconteceu comigo, aconteceu com os meus colegas. E o final aqui na estrada é o sucesso de vocês. É vocês serem capazes de, com confiança, defender uma tese na sala, no fórum, numa sala de audiências, num tribunal, numa sustentação oral. É possível, gente. Várias pessoas trilharam esse caminho. O que essas pessoas têm de tão diferente de vocês? Elas não são gênios. Elas não são pessoas com habilidades excepcionais. Eu não sou. Você consegue também. É só tomar a decisão. Qual caminho você quer seguir. Eu convido vocês para seguir a estrada menos seguida, o caminho mais tortuoso e mais difícil, mas aquele que lá no final da jornada vai ser o mais recompensador, que vai deixar mais feliz e satisfeito. Então, eu encerro aqui a aula com essa imagem para vocês. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês nessa manhã, que eu sei da dificuldade que é. Temos ainda 3 aulas pela frente, mas esse é o encerramento da aula, o momento de vocês baterem palmas.